Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, homenagem a José Sarney. Primeiro presidente após a redemocratização, recebe título de cidadão honorário de Brasília. Puxadinhos em Foco. Comissão Geral da CLDF debate mudanças nas regras para ocupação de espaços pelo comércio. Mulheres no poder. Lideranças femininas debatem igualdade de gênero na CLDF. Animais monitorados. Projeto de lei quer obrigar hotéis pets a oferecer câmeras 24 horas para os tutores. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa durante a 4ª semana de março. No dia 25, o plenário da Câmara Legislativa aprovou as contas do governador Ibanez Rocha relativas aos anos de 2021 e 2022. Parlamentares de oposição chegaram a questionar a aplicação de recursos em áreas como saúde e educação, avaliando que os valores foram insuficientes. Também houve críticas a gastos autorizados sem orçamento prévio. Para a base governista, esses gastos decorrem de situações imprevisíveis, como correções na infraestrutura das regiões administrativas. Na mesma sessão, os distritais aprovaram a inclusão de 2 novas disciplinas nas escolas públicas do Distrito Federal. A primeira garante ensino de educação fiscal e cidadania, destacando a importância do tema para a compreensão do sistema tributário. Os alunos também terão aulas de educação para a integridade, com foco no engajamento ativo nas decisões públicas. A proposta, aprovada pela CLDF, inclui no calendário escolar a Semana Distrital de Educação para a Integridade. Os distritais também aprovaram a recondução do engenheiro Vinícius Benevides ao cargo de diretor da ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal. Na véspera, Benevides foi sabatinado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, onde também teve o nome aprovado. A insegurança da rede elétrica do Distrito Federal também esteve no foco do plenário na sessão do dia 25, unindo parlamentares governistas, oposicionistas e independentes. Após 4 graves episódios de descarga elétrica nas últimas semanas, resultando em 2 mortes, os deputados Pepa, Chico Vigilante e Paula Belmonte alertaram para a necessidade urgente de uma revisão completa na rede elétrica do DF. Eles criticaram a negligência da Neoenergia e a falta de infraestrutura adequada, com muitos bairros dependendo de ligações ilegais. Eu sei que é uma concessão nova e tem investido bastante, mas nós precisamos de fato, nesse momento, fazer uma revisão em toda a rede energética do Distrito Federal. Ter uma visão voltada principalmente para aqueles bairros que hoje não têm energia e que muitas vezes estão tendo energia através do gato. Não é correto que em plena capital da República as pessoas estejam morrendo, eletrocutadas por descaso na rede elétrica do Distrito Federal. Isso é grave. Eu mesmo não encosto mais num poste. E quero pedir a todas as pessoas que não cheguem perto dos postes, porque de repente o poste pode estar energizado e as pessoas podem levar um choque elétrico daquele poste energizado. As goteiras na Sala Martins Pena do Teatro Nacional pautaram discursos na sessão ordinária do dia 26. Deputados de oposição cobraram providências, lembrando que a sala foi reinaugurada há apenas 3 meses após obras orçadas em 80 milhões de reais. Já deputados da base do governo argumentaram que sempre são necessários reparos ao final de alguma obra. Para o presidente da CLDF, o deputado Wellington Luiz, a Câmara Legislativa deve cobrar que a empresa responsável pelas obras ofereça garantias pelo serviço executado. Na mesma sessão, o deputado João Cardoso defendeu que o período de pandemia de Covid-19 seja computado para a concessão de anuênio aos servidores do GDF. O distrital argumentou que, com o fim da pandemia e os ajustes nas contas públicas, é justo restabelecer essa contagem para valorizar os servidores.
O modelo de escolas cívico-militares adotado pelo GDF gerou polêmica na Câmara Legislativa durante a sessão ordinária do dia 25. O deputado Roosevelt defendeu o modelo e contestou uma reportagem com a informação de que militares estariam cobrando o uso de tênis por estudantes carentes do Centro de Ensino Fundamental 4 do Guará. Os alunos em questão usavam chinelos nas aulas por conta das dificuldades financeiras. O parlamentar garantiu que os bombeiros militares envolvidos são sensíveis à situação e que a cobrança ocorreu para estudantes com condições de usar o uniforme exigido. Roosevelt também ressaltou os ataques direcionados ao modelo de escola implementado pelo GDF. Já é público e notório o ataque de alguns a essa estratégia do governo ibanês das escolas cívico-militares, que, diga-se de passagem, no último IDEB, as escolas cívico-militares foram as melhores posicionadas nessa última pesquisa, deputado Hermeto. Então fica claro o sucesso dessa estratégia. Em defesa do modelo cívico-militar, o distrital leu uma carta de uma aluna do 9º ano que agradeceu a presença dos militares na escola. Mais do que os resultados do IDEB, essa carta aqui retrata o sucesso desse projeto, que são as escolas cívico-militares. Nós acreditamos que essa estratégia dá condições aos professores para que eles possam desenvolver o conteúdo pedagógico no interior da sala de aula com tranquilidade. Os bombeiros e os policiais militares não têm a pretensão de adentrar no conteúdo pedagógico, mas sim trazer para essas crianças, que muitas delas tem uma família desestruturada, não tem um exemplo a seguir no seu seio familiar. Um exemplo de heróis da sociedade, que são os bombeiros e os policiais militares. O deputado Gabriel Magno, presidente da Comissão de Educação da CLDF, criticou o modelo das escolas cívico-militares e alertou sobre a falta de estudos que comprovem sua eficácia. Ele apresentou dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, que mostram que as escolas militares e não as militarizadas são as mais bem avaliadas. Magno lembrou que as instituições de ensino militares são diferentes das cívico-militares, com características próprias, como fontes de financiamento distintas e concurso para admissão dos alunos. Mas não tem estudo real em nenhuma universidade, nem do MEC, do real impacto do investimento que é feito e do retorno. E sobre o IDEB, eu acho que é importante deixar esse dado transparente. Vou pegar aqui o recorte das escolas de ensino médio, que é onde estão concentradas também o processo de militarização. As duas primeiros lugares do IDEB e no DF são colégios militares, não militarizados. É diferente do ponto de vista da estrutura, do financiamento, né? O Dom Pedro II, o primeiro lugar, e o Colégio Militar Tiradentes. Dom Pedro II, inclusive, do Corpo de Bombeiros. É importante separar. E aí depois, o terceiro lugar é o CEMI do Gama. Logo atrás do CEMI do Gama é o CEMI do Cruzeiro. Depois o SED do Lago. Esses são os três primeiros, tirando as escolas militares. Escolas de tempo integral, o ensino médio integrado. Esse tem, presidente, estudos, pesquisa que mostram que investir nesse modelo traz resultado. Só para a gente não parecer que as escolas militarizadas ficaram em primeiro lugar do IDEB. Não é verdade. Com tapete vermelho e dragões da República, a terça-feira, dia 25 de março, teve ares diferenciados na Câmara Legislativa. A Casa do Povo de Brasília recebeu o presidente responsável pela transição democrática na nova República. José Sarney foi homenageado no plenário da Casa com o título de Cidadão Honorário de Brasília. Sarney também recebeu a condecoração Ordem do Mérito Legislativo no grau Grande Colar. Eu acho que é muito importante para mim que seja cidadão de Brasília, porque eu já sou cidadão de Brasília. Fui o primeiro deputado a residir aqui em Brasília e também durante mais da metade da minha vida eu passei em Brasília. Aqui eu tive a oportunidade de passar por grandes episódios da história do Brasil, em que fui protagonista em alguns deles. E, portanto, é uma grande
manhã para mim e eu sou profundamente agradecido à Câmara por ter aprovado essa homenagem. A cerimônia foi uma iniciativa do presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz. Isso é um tributo à democracia, um reconhecimento ao que o presidente Sarney fez, faz e com certeza fará ao povo brasileiro. Então a Câmara tem a oportunidade de agradecer, de reconhecer aí tudo que o presidente fez por nós, uma forma, né, muito carinhosa de lembrar, né, um dos mais ilustres brasileiros de toda a história. O evento reuniu outras importantes personalidades políticas e jurídicas da capital e do país, como o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e o governador Ibanez Rocha. Parabéns à Câmara Legislativa, ao presidente Wellington, por esse ato que certamente vai marcar um pouco a vida do presidente Sarney, mas que vai marcar muito mais a nossa capital da República. Também compareceu à cerimônia o advogado José Sarney Filho, um dos 3 filhos do ex-presidente. Foi muito bonita essa homenagem, eu fiquei muito sensibilizado. Meu pai sempre teve uma ligação muito estreita com Brasília, foi o primeiro parlamentar, primeiro deputado federal a vir para Brasília. Então eu acho que essa homenagem aí coroa essas comemorações dos 40 anos de redemocratização do país. E a Câmara do Distrito Federal, a Câmara Legislativa, ela realmente marcou um importante tento nessa questão de homenagear Zé Sarney, mas ao mesmo tempo homenageando a redemocratização. Aos 94 anos, José Sarney dedicou mais de 60 anos à vida pública. Ele passa para a história como o presidente que fez a transição do regime militar para a democracia. Foi chefe da nação entre 1985 e 1990. Durante o seu discurso, Sarney lembrou do episódio em que uma menina de 10 anos burlou a segurança presidencial em 1986 para entregar uma carta pedindo para que os moradores da Vila Planalto, bem ao lado do Palácio do Alvorada, não fossem expulsos. Me entregou uma carta para contar que seus pais estavam em vias de serem expulsos da Vila Planalto. Então ela pedia a fixação daquela comunidade. E eu, então, criei a Vila Planalto, que até hoje aí está. Aquela menina é a jornalista Leiliane Rebouças, que hoje tem 49 anos. Ela escreveu o livro Vizinhos do Poder, contando sobre esse episódio. O prefácio é de autoria do próprio Sarney. Hoje nós temos uma cidade que é patrimônio cultural da humanidade, graças a José Sarney. E hoje, os moradores da Vila Planalto e os filhos, né, dos pioneiros da Vila Planalto, os candangos, podem viver tranquilamente em suas casas, porque ele teve a sensibilidade de atender o meu pedido para fixar esse bairro histórico de Brasília, dos candangos que construíram a cidade. A Câmara Legislativa recebeu o seminário Mulheres no Poder, organizado pela Associação Brasileira de Mulheres da Carreira Jurídica. O evento debateu a trajetória feminina, os desafios e os avanços na busca pela equidade. O seminário foi pensado já há bastante tempo para que pudéssemos trazer lideranças femininas, hoje em instâncias de liderança e de poder, para que falem sobre como enfrentaram, como foram as barreiras suplantadas para chegar até esses patamares. E para que, a partir dessas experiências, possamos encaminhar, e a discussão com os presentes, possamos encaminhar quais os desafios a serem suplantados, quais as soluções que possivelmente podemos buscar para que a mulher esteja também em pé de igualdade nos espaços de poder. O encontro reuniu lideranças de destaque nas áreas política, jurídica, empresarial e social do DF. Entre as participantes estava a ministra Maria Elizabeth Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar. A magistrada fez história ao se tornar a primeira mulher a assumir a presidência do tribunal em seus 217 anos de existência. É preciso que eu abra caminhos para que as jovens mulheres não passem pelas dificuldades e pelos sofrimentos, porque foi sofrido, eu não vou negar.
que eu passei. Nós, mulheres, ainda precisamos ampliar os nossos espaços, né? Alargar os nossos corredores, que são muito mais estreitos do que os nossos colegas homens. O seminário contou com a presença da vice-governadora Celina Leão e abordou a representatividade feminina e os desafios na conquista de votos nas disputas eleitorais, com a participação da deputada distrital, doutora Jane. A Câmara Legislativa é um bom exemplo do que acontece socialmente. Aqui nós já temos representação em termos de voto e representação em termos de realidade. 24 parlamentares e nós temos 4 mulheres. 30 anos de Câmara Legislativa, eu sou a primeira mulher negra a ocupar esse espaço. Numa sociedade que é majoritariamente negra, nós temos mais de 50% da população que se declara parda ou negra. Então, realmente aqui é uma casa de representação. E de forma simbólica, essa casa tem lidado, tem tratado, tem produzido muita legislação e é simbólico, em torno de proteção à mulher. O presidente tem dito isso muitas vezes, que o principal tema da Câmara Legislativa dessa legislatura é o cuidado com a mulher. Por mais mulheres na política, por mais mulheres em espaços de poder, vamos todas juntas. Fazendo esse seminário aqui é uma oportunidade de troca de experiência, de ver quais são os caminhos a serem seguidos e da gente também, realmente reafirmar nossa luta. Por mais mulheres na política, por mais mulheres em espaços de poder, vamos todas juntas. As ocupações nas áreas comerciais do Plano Piloto foram tema de debate na Câmara Legislativa. Chamados de puxadinhos, esses espaços são instalados nas áreas públicas entre os blocos comerciais e residenciais, nas asas sul e norte. O assunto foi debatido durante a Comissão Geral, realizada no plenário da CLDF no último dia 27, por iniciativa do deputado Eduardo Pedrosa. A reunião contou com a participação de representantes do comércio e do governo. Uma das preocupações é a falta de segurança jurídica para os comerciantes, que enfrentam multas e até demolições. Além disso, os empresários querem garantir que a ocupação de espaços públicos não comprometa a paisagem urbana, mantendo a mobilidade e o tombamento arquitetônico. Existe uma indignação por parte de muitos comerciantes aqui no Distrito Federal porque não consegue buscar regularização. Tinha um prazo para cumprir, o governo que ficou responsável por fazer, por exemplo, a transferência das redes, não fez. E aí agora muitos deles estão se vendo numa situação de insegurança jurídica, podendo perder ali suas benfeitorias realizadas. Muitos deles que já se adaptaram, buscaram a regularização. Então acho que é meio um contrassenso a gente, o Estado ir lá e criar uma regra, ele mesmo não cumprir a regra e colocar as pessoas numa situação difícil e de insegurança. O que nós estamos pleiteando aqui é um uso de uma área pública comum, certo? Sem agredir o tombamento. Use como? Promovendo instalação de parquinhos, uma iluminação adequada, espaço para lazer e visando até a questão de segurança também. Os puxadinhos são áreas públicas reguladas por 2 leis complementares. Uma das leis é voltada para a Asa Norte e a outra para a Asa Sul. Em junho do ano passado, o GDF editou um decreto com detalhes para a ocupação das áreas públicas nos comércios da Asa Norte. Segundo o texto, todas as ocupações nos comércios devem ser feitas apenas com mobiliários removíveis, como toldos retráteis, mesas e cadeiras, e devem garantir passagem livre aos pedestres. Além disso, as ocupações que estiverem em áreas públicas deverão pagar anualmente uma taxa. No entanto, apesar de alguns comerciantes atenderem todos os requisitos, eles ainda não conseguiram a regularização dos puxadinhos. Que nós precisamos rever a lei, tirar tudo aquilo que possa estar impedindo. São mais de 8 milhões que os cofres públicos estão deixando de receber o pagamento. Eu digo para você, eu falo em nome de 547 projetos aprovados e também de 1.350 processos que nós temos de puxadinho, que empresário nenhum não quer o DF legal nas portas
para poder cobrar taxa, para poder isso, aquilo outro. Nós queremos regularizar. Sou uma dessas empresárias que sofre um pouco com o processo e a clareza das regras. Nós todos, como empresários, queremos atualizar os puxadinhos que foram construídos, né, durante uma lei que estavam regularizados e, de repente, não estão. Outra questão levantada na audiência é a interferência das redes de infraestrutura, como as de energia elétrica, água e esgoto. Ainda não há consenso sobre como deve ser feito o remanejamento da energia elétrica. Como é que funciona hoje? A lei diz o seguinte: a rede vai ser remanejada na integralidade, o Estado vai pagar, e à medida que as pessoas forem pedindo o puxadinho, eles vão pagar o proporcional deles. Em tese, isso é muito justo e é para resolver. Qual é o nosso imbróglio hoje? A gente precisa, e aí eu peço a ajuda do nosso colega aqui da Segov, para movimentar isso em conjunto com a administração regional, porque a gente precisa dessa atuação para saber como isso vai acontecer. Uma das conquistas da reunião é a garantia do governo de adiar o prazo para a regularização dos puxadinhos. Passear e brincar. Esses são os passatempos favoritos do Snoopy, um simpático cãozinho da raça Shih Tzu que adora fazer amigos por onde passa e que tem na tutora Júlia uma companheira quase inseparável. Você entendeu certo, essa duplinha é quase inseparável. Por conta da rotina de trabalho de Júlia, repleta de viagens, de vez em quando o Snoopy precisa se afastar da tutora. Para garantir que o amigo fique bem cuidado durante esses períodos de afastamento, Júlia recorre a hotéis especializados, uma forma de assegurar a dose diária de atividade e de diversão de que o Snoopy precisa. Ele é muito hiperativo, então o Snoopy, quando chegou na minha vida, ele já era um cachorro que tinha muita energia e uma energia muito acumulada. Então, se eu não saio com ele, se eu não passeio com ele, eu vejo que ele começa a ficar ansioso. Eu comecei a procurar essa ideia de colocar numa creche, colocar num lugar que ele possa ter alguma recreação, porque ele consegue passar o dia, consegue se exercitar num lugar que é muito maior do que o meu apartamento. Nesses dias em que a distância aumenta, o coração da Júlia aperta. É quando o celular se torna um importante aliado. A tutora recorre ao aparelho para matar a saudade e para saber como o Snoopy está sendo tratado ao longo da viagem. Tudo graças às câmeras de monitoramento e vídeos disponibilizados pelo hotel. Eu já deixei ele em alguns hotéis aqui em Brasília, já tive problemas com alguns, né? E hoje deixo ele num local que até o dado momento tem sido uma boa experiência. A gente acompanha muito por fotos e vídeos pelo WhatsApp que eles mandam pra gente, então eles fazem filmagens ali do dia a dia do cachorro e normalmente informam também quando o cachorro apresenta algum comportamento diferente. Isso acaba sendo uma segurança melhor pra gente quando a gente precisa viajar. Claro que o coração fica um pouco apertado de estar longe. As câmeras agradam os tutores preocupados com a possibilidade de ver seus bichinhos sofrendo maus tratos. Casos como o do cachorro Ted ainda estão muito vivos na memória da população. Morto em 2022 por um cão de grande porte dentro de um hotel, Ted ficou conhecido após o dono do estabelecimento tentar encobrir o caso, forjando o roubo do cãozinho. Um projeto de lei do deputado Daniel Donizete quer dar mais tranquilidade aos donos de animais do DF. A proposta obriga canis, hotéis e demais estabelecimentos do ramo a instalar sistemas de monitoramento por áudio e vídeo, oferecendo acesso remoto às câmeras para os responsáveis pelos animais, mediante senha pessoal e intransferível. As gravações deverão ser armazenadas por pelo menos 20 dias, a fim de garantir um registro para averiguar possíveis denúncias. Infelizmente, tem aumentado o número de casos de maus tratos em hotéis, em pousadas, em creches, né? Então a ideia do projeto é a gente fazer um monitoramento em tempo real, né? Primeiro para dar segurança àquele animal, dar para o seu tutor também uma tranquilidade e o estabelecimento que é sério também vai gostar da ideia, porque é uma garantia também para ele que está tratando bem o animal. Paulo é dono de um hotel pet em Arniqueiras. Ele foi um dos pioneiros no ramo aqui no DF.
com um projeto voltado a atender às necessidades de cães de todas as raças e portes. Ele dá dicas para as pessoas que estão procurando por um local para deixar seus bichinhos. A minha primeira dica seria você conhecer o local. Você ir no local sem até o seu pet para conhecer e ver como é que funciona, ver as instalações, ver se te atende. E aí depois você agenda a visita do seu pet, faz o teste direitinho, faz o pernoite para você sentir confiança, o pet sentir confiança no local, e aí sim a gente está conversando sobre uma hospedagem. O estabelecimento do Paulo já possui câmeras de monitoramento e armazena as imagens por 30 dias. Cada tutor recebe vídeos e fotos diários dos animais para mostrar que tudo está bem com eles. Mesmo assim, Paulo ainda é reticente sobre dar acesso integral às câmeras. Ele avalia que alguns tutores não conseguirão ficar tranquilos nas viagens e que outros poderão acionar os hotéis fora do horário de atendimento, sem um motivo concreto. Para segurança acho bem legal, mas para vigilância ali 24 horas não. Visto que no meu hotel, por exemplo, a gente tem fotos e vídeos diários, no fim da manhã e no fim da tarde de todas as atividades que aconteceu. Então tem os horários nas fotos, nos vídeos, a pessoa já consegue olhar e saber tudo ali. Caso ela precise de algum horário de câmeras, ela pode solicitar, que vai para ela na hora, sem problema. Agora, só não acho legal ficar aberto, acho que poderia ser um pouco modificado. Para o Paulo, uma forma de evitar maus tratos seria aumentar as exigências para a abertura de novos hotéis, assim como a fiscalização dos estabelecimentos em atividade. Em Brasília, a gente não tem regulamentação nenhuma, qualquer empresário pode abrir um pet, qualquer pessoa pode abrir um pet ou um hotel de cachorro sem precisar de alvará de funcionamento, de licença da prefeitura ou bombeiro ou qualquer coisa do tipo, ou administração. Eu acredito que isso diz muito sobre o mercado atual, dessas coisas erradas que acontecem no mercado, de maus tratos ou de qualquer coisa do tipo. O deputado Daniel Donizete garante estar aberto ao diálogo com os donos de hotéis. Segundo o parlamentar, mudanças poderão ser incorporadas à proposta, desde que em benefício dos animais. Estamos abertos a conversar com eles para poder ajustar no que for necessário. Mas o importante, no final das contas, é o quê? Garantir a segurança do animal. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.